Você já parou para pensar que existem hoje no mercado dezenas de ferramentas de inteligência artificial e que a maioria dos engenheiros não sabe nem os nomes de cada uma, muito menos qual usar em cada situação? Hoje isso muda. Existe um conjunto de ferramentas de inteligência artificial chamadas de modelos de linguagem. Em inglês, Large Language Models, ou simplesmente LLM. A ideia é simples. Você escreve um comando ou uma pergunta. A inteligência artificial lê, processa e te entrega uma resposta. Como se você tivesse um assistente técnico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nunca cansa, nunca reclama e já leu tudo o que existe sobre engenharia, normas, gestão de obras e muito mais. Mas aqui vem algo que a maioria das pessoas não sabe. Todos esses modelos foram treinados com bilhões de textos da internet. Livros, artigos científicos, normas técnicas, processos judiciais, relatórios de obra, manuais de equipamentos, conversas humanas. Tudo isso processado por algoritmos que aprenderam os padrões da linguagem humana numa escala impossível para qualquer ser humano alcançar. E o mais importante, a lógica de usar qualquer uma dessas ferramentas é exatamente a mesma. O que você aprender aqui vale para todas elas. Vamos conhecer os principais players desse mercado. O ChatGPT foi o que explodiu tudo em novembro de 2022. Desenvolvido pela OpenAI, foi o produto de crescimento mais rápido da história da internet. 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Ele é o mais famoso, o mais versátil e o que tem mais integrações com outras ferramentas do mercado. Dentro do ChatGPT, você pode criar um assistente personalizado para a sua obra. Um GPT que conhece suas normas, seus processos, seus formulários padrão e responde exatamente do jeito que você precisa. Imagina ter um assistente que já conhece o padrão de RDO da sua empresa, o nível de detalhamento que seu cliente exige e o histórico de não conformidades da obra. Você descreve o que aconteceu hoje. Ele escreve o relatório completo. O Claude, desenvolvido pela Anthropic, tem uma característica que o destaca dos demais. Ele é excepcional para lidar com documentos técnicos longos e complexos. Contratos de obra com centenas de páginas. Projetos executivos completos. Normas da Anvisa. Especificações técnicas de equipamentos hospitalares. Você joga um contrato de 300 páginas para o Claude e pergunta: quais são as obrigações do empreiteiro em relação ao prazo de entrega e quais as penalidades previstas em caso de atraso? Em segundos, você tem a resposta, com os trechos relevantes identificados. Para quem trabalha com fiscalização de obras hospitalares, isso é ouro. O Gemini é a inteligência artificial do Google. Se você já usa Gmail, Google Drive, Google Docs ou Google Sheets no seu trabalho, você já tem acesso ao Gemini integrado nessas ferramentas. Isso significa que você pode abrir uma planilha de controle de serviços no Google Sheets, chamar o Gemini e pedir para ele analisar o avanço físico, identificar os serviços atrasados em relação ao cronograma e gerar um relatório automático com os pontos de atenção. Tudo dentro da planilha que você já usa, sem sair do ambiente de trabalho. O Gemini também tem acesso à internet em tempo real. Você pergunta qual é a versão mais atual de uma norma técnica e ele busca a informação atualizada, não a versão que estava na internet quando foi treinado. O Microsoft Copilot é a inteligência artificial da Microsoft. Se você usa Word, Excel, PowerPoint ou Teams no trabalho, o Copilot está integrado nessas ferramentas. Você abre uma minuta de carta de notificação técnica no Word, chama o Copilot, e ele reescreve com linguagem mais formal, mais objetiva e juridicamente mais sólida. Em 30 segundos. O Perplexity não é exatamente um assistente como os outros. É uma ferramenta de pesquisa com inteligência artificial. Pensa nele como um Google muito mais inteligente que, ao invés de te dar uma lista de links, te entrega uma resposta direta com as fontes citadas e verificáveis. Você precisa saber os requisitos da RDC 50 da Anvisa para dimensionamento de sala de isolamento em UTI. Cola essa pergunta no Perplexity. Em segundos, você tem a resposta com as referências normativas, o que levaria 30 minutos de pesquisa manual. O Grok
desenvolvido pela XAI, é a inteligência artificial mais recente entre os grandes players. Tem acesso em tempo real ao X, antigo Twitter, e está crescendo rapidamente em capacidade. Vale ficar de olho. Agora pensa na sua rotina de obra hospitalar. Você está fiscalizando a instalação do sistema de gases medicinais numa UTI em operação. O empreiteiro executou um trecho de tubulação de oxigênio fora do espaço previsto em projeto, sem comunicação prévia, sem registro, sem solicitação de mudança. Como você registraria isso hoje? Provavelmente abriria um formulário de não conformidade, digitaria o ocorrido, tiraria foto, anexaria e mandaria um e-mail técnico para o empreiteiro e para o gestor do contrato. Com inteligência artificial, você descreve o problema em linguagem natural, como se estivesse contando para um colega. A ferramenta gera o registro de não conformidade no padrão correto, com a identificação do serviço, a descrição técnica do desvio, a norma violada, o impacto na operação hospitalar e a solicitação formal de correção com prazo definido. Você revisa, ajusta se necessário e envia. O que levava 40 minutos agora leva 5. Mas atenção! Inteligência artificial erra. Ela pode inventar informações com confiança, como se fossem verdadeiras. Pode citar uma norma que não existe. Pode calcular uma data errada. Por isso, o engenheiro não some dessa equação. Ele continua sendo o responsável técnico. A inteligência artificial é o assistente mais poderoso que você já teve. Mas você é o profissional que valida, decide e assina. O engenheiro que entende isso tem uma vantagem brutal sobre quem ainda não usa. E o engenheiro que ignora essa tecnologia vai ocupar a mesma posição de quem insistia em desenhar na prancheta depois que o AutoCAD já havia dominado o mercado. A diferença agora é que a mudança está acontecendo muito mais rápido. Você está no momento certo. Aprendendo do zero, com consciência do potencial e das limitações, aplicando direto no contexto da sua obra hospitalar. No próximo vídeo, você aprende a se comunicar com qualquer ferramenta de inteligência artificial do jeito certo. Como estruturar um comando que gera resultados profissionais. Por que a maioria das pessoas usa errado e como você vai usar diferente. Inscreve no canal, ativa o sino e me conta nos comentários qual dessas ferramentas faz mais sentido para a sua realidade de obra.